Bem-vindo, estamos iniciando mais uma edição do Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté. Você nos acompanha através do canal 7 da NET, também através do nosso site camarataubaté.sp.gov.br. Hoje nós temos o prazer de receber na nossa bancada o vereador do PSB, vereador Jofre Neto, que vai falar um pouco do seu trabalho desenvolvido nessa 16ª legislatura na cidade de Taubaté. Vereador, prazer mais uma vez recebê-lo aqui na TV Câmara. Prazer é meu. Vereador, em 2003 o senhor lançou um livro, Câmaras Municipais no Brasil, em que o senhor didaticamente explica qual a função de uma Câmara Legislativa, de uma Câmara de Vereadores. De lá para cá, as pessoas hoje entendem um pouco mais quais são as funções do vereador, quais são as demandas do vereador de lá para cá. Alguma coisa alterou positivamente, vereador? Olha, na realidade, a maior ênfase, talvez, da minha vida pública nesta fase é de tentar colaborar com uma reforma das instituições municipais, mais no nível nacional. Isso pode parecer pretensioso, mas não é pelo seguinte. A minha tese na Fundação Getúlio Vargas foi uma análise do Poder Legislativo no Brasil inteiro. Por conta disso, eu acabei sendo convidado pelo presidente Lula para escrever a parte da proposta dele de reforma política nacional no que tocava aos municípios. A situação era tal, ou é ainda tal, em relação aos municípios, que nós não temos estudiosos que se dediquem a isso. Na proposta do ex-presidente tinham 18 autores, 17 autores renomados de nome internacional e assim por diante. Mas todos eles falavam de reforma política nacional, na sua maioria, e tocavam em reforma política estadual. Reforma política municipal não tinha nenhum dos 17, apenas o meu trabalho figurou. Bem, qual que é a situação? Nós temos hoje as câmaras municipais, se você pegar os órgãos de imprensa, a mídia, e principalmente as redes sociais, uma grande insatisfação com o poder, com a política, com o poder legislativo, em particular com câmaras municipais, que está ali ao lado do cidadão. Você conhece o vereador. Bem, e por que dessa insatisfação difusa, esse mal-estar? Sendo que os vereadores, em todas as câmaras que eu vou, você pode ter exceções sim, mas a normalidade são os vereadores trabalharem bastante. Se esfalfam procurando atender a população. Mas as câmaras são órgãos disfuncionais e não por culpa delas. Elas são órgãos disfuncionais no sentido de que a população espera das câmaras uma ação e as câmaras não agem no sentido que a população espera. Para você ter uma ideia, das demandas que chegam aos vereadores, eu até pediria que se expusesse dos gráficos que eu criei a respeito. Olha, do que chega ao vereador, nós temos ali de pedidos, em torno de 63% são de natureza assistencialista, de assistencialismo e de clientelismo. Ou seja, de pedidos pessoais, às vezes até de doação material. Um pedido até de uma cesta básica, um pedido de algum tipo de aparelho, um pedido de uma cadeira de rodas. O velho milheiro de tijolo. O milheiro de tijolo, o metro de areia, essa é o assistencialismo. Mas tem também o clientelismo, que é o pedido de solução de uma questão individual. A vaga na escola, uma vaga de emprego. Se eu pudesse abrir aqui, não faria, por uma questão de ética, a minha caixa de correspondência do Facebook, você veria que é exatamente isso que eu estou falando. 63%. Bom, 63% assistencialismo e clientelismo. Isso é o que chega ao vereador. Num outro patamar, mas bem inferior, em torno de 23%, 24%, nós temos demandas de natureza aí comunitária. Se é alguém que pede alguma coisa para o seu bairro, você já melhorou o patamar. Você saiu do nível individual, chegou no nível do comunitário. Mas ainda assim são pedidos de natureza administrativa, como nós vamos ver. Então, é a reforma, é a pavimentação da rua, é a linha de ônibus, é a sinalização de trânsito, é o posto de saúde que não está funcionando, mas já está no outro nível, já está no nível que atende a mais de uma pessoa, atende a comunidade. E, finalmente, no nível de política realmente, que é função da Câmara, a população que chega, a demanda que chega ao vereador, ou seja, emendas ao orçamento, ou proposta de alteração de uma lei, que é a função do vereador. Ou então de denúncia de corrupção é apenas 2,3%. Ora,
Então, nós temos uma situação que essas demandas assistencialísticas, eu poderia até, o próximo gráfico, vai detalhar para a gente. Olha lá, quando eu fiz este levantamento. Esse levantamento é recente, né, vereador? Esse não é recente, mas a realidade, infelizmente, não mudou. Não mudou. Não mudou. Tem 10 anos esse levantamento. É um pedido de arrumação de emprego, é o pedido de uma vaga na escola, é aceleração de algum processo na prefeitura, é conseguir uma cesta básica de alimentos e outros motivos em torno de 28%. Você nota que isso de acelerar um processo na prefeitura, tanto pode ser uma demanda legítima, mas pode ser um traço que infelizmente tem sido, ou felizmente tem sido debatido agora, que é a corrupção estrutural que tem na nossa população. Você pede para o político furar a fila que está na prefeitura de outro cidadão. Você pede, não dá um jeitinho para me passar para frente, seja num processo burocrático, seja, às vezes, até numa questão de saúde, que é mais compreensível de compreender, de se até aceitar, vá lá, mas aí é uma forma antiética, é uma forma de corrupção. Bom, depois que nós vimos isso, que o vereador é chamado, então, para esse tipo de ação, vamos ver as políticas institucionais aqui mais detalhadamente. Vamos ver aqui. Demanda política institucional seria o quê? 1,8%. Próximo gráfico, por gentileza. 1,8% é para denunciar a corrupção na prefeitura. Seria procurar o vereador para fiscalizar. 0,5% sugestão de fazer ou modificar alguma lei. E para discutir o orçamento da cidade, ninguém. Ninguém. Porque a população não é preparada para isso. Em lugar nenhum foi dito para a população que a Câmara tem esse tipo de função e que ela pode participar desse tipo de ação. Ora, o que acontece? O vereador, em relação a isso, ele tenta atender a população. Ele foi eleito para atender o que ele prometeu em campanha e o que é pedido para ele durante o mandato. Ora, se nós somarmos aquelas demandas, aqueles pedidos anteriores, nós vamos ver que isso soma aproximadamente 97% do que chega ao vereador são pedidos de natureza administrativa. Ou seja, ações que o vereador, que a Câmara Municipal não tem poder de atender. A Câmara não pode atender isso. Mas a população procura a Câmara para isso. É assustador, vereador. 10 anos após um levantamento desses, os números são muito similares. O desconhecimento da população com a atividade do vereador, o despreparo com relação a isso, ninguém questionando, pedindo uma emenda no orçamento, a fiscalização, que é o objetivo central de uma Câmara desconhecida pela população. Chega a preocupar, não é? Olha, você falou em 10 anos, na realidade não são 10 anos, são 80... Esse levantamento... o levantamento é 10 anos, mas a situação tem 85 anos. Porque eu costumo dizer, se nós temos um político que se destacou na história do Brasil, podemos, sem nenhuma concessão, falar que o Lula, sim, foi um grande político, mas teve um muito maior do que ele, que é Getúlio Vargas. É um exemplo típico de um morto que domina os vivos até hoje. A grande parte das nossas instituições, veja, por exemplo, legislação trabalhista, organização sindical, é lavra do Getúlio. Petrobras foi criado pelo Getúlio Vargas. Companhia Siderúrgica Nacional, Getúlio Vargas, que saiu de um Brasil rural para um país urbano industrial. Bem, agrícola rural para um país urbano industrial. E uma das coisas que ele fez foi destroçar o poder municipal, o governo municipal. E como é que se faz isso? As câmaras, até 1930, no Brasil inteiro, à exceção de alguns estados como São Paulo, elas tinham a função de administrar a cidade. Se você for procurar a Câmara dos Vereadores, vereador, procura no dicionário, principalmente dicionário editado em Portugal. Vereador é aquele que administra, não é aquele que debate ou que fiscaliza a cidade. Não, quem debate a cidade são representantes escolhidos para debater a cidade, que em Portugal são chamados de deputados municipais, eles ficam nas assembleias municipais. Então eles debatem a política pública, debatem os rumos da cidade, deputados municipais. Quem faz a fiscalização é o Ministério Público em Portugal, que são, como no Brasil também, mas lá é exclusivo, são pessoas concursadas, que têm garantias para tanto e não foram eleitas, a população não os elegeu, eles não precisam se preocupar em atender um reclamo da população, eles ganham para isso, ganham muito bem,
30 mil reais por mês para fiscalizar. Então, quem fiscaliza é o Ministério Público. Bem, aí o Getúlio dá esse golpe, transforma as câmaras municipais em assembleias, transforma os vereadores em deputados municipais. O que vai acontecer? O vereador ele tem poder de deputado, ou seja, de debater, e é cobrado da população poder de vereador, que é administrar. Então, você vai ver nas redes sociais, por exemplo, em relação a um outro assunto que vamos tratar, de transporte público, as pessoas vão lá e dizem, olha, mas para que serve essa comissão? Eles ficam falando, fazem audiência, inspecionam, vão lá, mas não fazem nada. Ué, mas claro, nós não temos poder para fazer, nós temos poder para debater. Então, isso vai causando um mal-estar tão grande que insatisfaz a população, né? Frustra o próprio vereador, de forma que eu me lembro na minha banca de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, foi quase unânime a impressão de dizer, olha, realmente a situação do legislativo no Brasil, dada essa perspectiva de entendimento, é de fato penosa, é difícil mesmo. Né? Mas vamos tratar disso com mais vagar daqui a pouco. Muito bem, vereador. Daqui a pouco continuamos com esse assunto importante, até para a população tomar conhecimento da real função do vereador e da Casa Legislativa. Mas um rápido intervalo, a fiscalização pública volta em instantes com você. Até já.